Meus sogros trouxeram meu ex para se reconciliar comigo e com o filho deles como uma piada para quebrar o gelo, mas quando eles violam leis federais, também não são piadas engraçadas. Olá a todos! Estou esperando meu primeiro filho com meu marido, o que nos deixa muito felizes, mas também trouxe novos problemas relacionados aos meus sogros. Estamos casados há 3 anos e juntos há 5. Infelizmente, os pais dele nunca gostaram de mim, e isso desde o início. Claro, ele nunca jogou isso na minha cara porque me ama e tem sido um ótimo marido, protegendo-me inclusive de seus pais, especialmente quando ficamos noivos, pois eles decidiram que não falariam mais conosco. Há algumas razões pelas quais eles nunca gostaram de mim. A primeira é que já fui casada e aquele casamento foi um erro total. Aos 22 anos, casei-me com meu namorado da faculdade porque achava que ele era minha alma gêmea, embora estivéssemos juntos há apenas 1 ano e nem morássemos juntos. Quando os pais dele começaram a me interrogar, naturalmente isso veio à tona. Outra razão pela qual eles se opuseram a mim e começaram a me interrogar desde o início foi porque sou alguns anos mais velha que meu marido, e eles não gostaram disso. Eu tenho 32 anos e meu marido 28, são apenas 4 anos, e eu realmente não acho que seja grande coisa, mas por algum motivo, os pais dele parecem achar uma loucura que ele esteja com uma mulher 4 anos mais velha. Nem é como se pertencêssemos a gerações diferentes, então não sei qual é o problema, mas sim, isso é algo que eles desaprovam. De qualquer forma, há muitos fatores pelos quais acredito que eles não gostam de mim. Além disso, sempre fui muito direta ao falar. Também não acho que compartilhamos as mesmas opiniões políticas e depois que nos casamos, eles esperavam que eu largasse meu emprego para cuidar da casa, mas também não pude fazer isso. A cereja do bolo é que ganho muito mais dinheiro que meu marido, algo do qual ele se orgulha muito, mas os pais dele não gostam nada disso e acham que isso o emascula. Depois de muitas discussões após o noivado, os pais dele simplesmente se afastaram de nossas vidas. Meus sogros nem foram ao casamento, apesar de terem sido convidados, isso foi um golpe para meu marido, mas ele superou tudo com um sorriso no rosto porque não queria que eu me sentisse responsável ou culpada por nada disso. Recentemente, quando meus sogros disseram que queriam se reconciliar conosco depois que anunciamos a gravidez nas redes sociais, concordei plenamente, pois pensei que seria uma oportunidade de planejar uma bela surpresa para meu marido, já que sei que embora ele não goste muito de falar sobre o assunto, ele definitivamente sente falta de sua família. Então, concordei e planejamos a surpresa para ele, mas eu não tinha ideia de que daria tão errado. Eles me contataram por e-mail pedindo nosso endereço e informações de contato, já que houve algumas mudanças nos últimos 3 anos. Depois de pensar por alguns dias, decidi fornecer os dados, e em menos de uma semana eles apareceram na minha casa. Isso aconteceu há 2 dias. Eles me avisaram a que horas veriam e tudo mais, então me certifiquei de que meu marido estivesse em casa, mas quando abri a porta, não estavam apenas meus sogros, mas também outro homem com eles que acabou por ser meu ex-marido. Eles vieram para surpreender meu marido, mas fui eu que acabei tendo a surpresa da minha vida, porque não vi aquele homem desde que nos divorciamos, e meus sogros sorriam como se fosse uma piada. Eles até disseram que era um convidado especial que trouxeram porque queriam me surpreender também, já que eu tinha sido tão gentil em permitir que eles voltassem para nossas vidas, apesar de tudo o que aconteceu. Levei alguns segundos para processar tudo. Até meu ex-marido parecia desconfortável, mas quando entendi o que estava acontecendo, simplesmente fechei a porta e entrei. Eles continuaram tocando a campainha, me chamando e tentando fazer com que eu saísse para deixá-los entrar, mas eu não o fiz. O que eles fizeram foi realmente um insulto, especialmente considerando minha situação atual com meu ex-marido me perguntou o que estava acontecendo, porque ele não estava surpreso apenas com o meu ex, mas também com a visita de seus pais. Então contei a ele sobre a surpresa que eu estava planejando e o que seus pais tinham feito. Convidar aquele cara para minha casa, justo quando eu tinha decidido me reconciliar com eles e dar-lhes uma chance, foi simplesmente um golpe muito baixo. Depois de contar ao meu marido, ele ficou furioso e decidiu sair para confrontar seus pais. Quando ele voltou, eles já tinham ido embora. Eu nem perguntei o que tinha acontecido, porque estava frustrada e com raiva de mim mesma por ter confiado naquelas pessoas. Depois disso, eles me contataram novamente por e-mail ontem e na mensagem pediam desculpas. Estavam tentando explicar que tudo tinha sido uma piada com boa intenção e senso de humor. Disseram que quando meu marido saiu para falar com eles e explicou a situação, foi então que perceberam que sua pequena piada não tinha sido nada engraçada ou apropriada. Afirmaram que não imaginavam que as coisas com meu ex tinham terminado tão mal, senão jamais teriam feito algo assim. Então pediram desculpas e queriam uma segunda chance, mas não vou cair nessa armadilha de novo. Conversei com meu marido sobre tudo isso também, e ele disse que independentemente de saberem ou não o que estava acontecendo com meu ex, eles simplesmente não deveriam tê-lo trazido. É senso comum, se eles realmente queriam se reconciliar conosco, por que fariam algo assim? Eu não entendo. Edição. Tudo bem, já que muitos de vocês perguntaram, vou contar exatamente o que aconteceu com meu ex, embora, sinceramente, eu não ache que seja relevante para o que meus sogros fizeram. Quer dizer, que tipo de loucos convida o ex da nora para fazer uma piada?
É de mau gosto até para o próprio filho deles. A questão é que ele não conseguiu lidar com o fato de eu ter ficado noiva, aparentemente porque ele ainda não superou o nosso relacionamento e eu não entendo por quê. Nós nos divorciamos há muito tempo e depois disso, não tivemos mais contato, porque nosso casamento foi realmente infeliz e acho que nós dois ficamos aliviados quando acabou. Mas de repente, logo depois que fiquei noiva, ele começou a me escrever de novo. Dizia que precisava de outra chance para me provar que poderia ser um bom marido, que eu me arrependeria se me casasse com outro, porque ele e eu estávamos destinados a ficar juntos, que ele sentia isso, que ele sabia e continuou me escrevendo. Mesmo depois de eu bloquear sua conta principal, ele criou várias outras contas novas para continuar me contatando. Isso durou até eu me casar e mesmo depois, a cada poucos meses ele me escrevia dizendo que sentia minha falta. Ele chegou a falar com vários de nossos amigos da faculdade, dizendo-lhes que sabia que meu casamento não daria certo porque ele podia sentir que nós dois estávamos destinados a terminar juntos. Não entendo porque ele está sendo tão delirante, especialmente considerando que já se passaram 3 anos desde que me casei e agora estou esperando meu primeiro filho. Este definitivamente não é o momento para ele aparecer na minha casa. O que entendi dos meus sogros foi que eles decidiram convidá-lo como parte de uma piada, acreditando que eu ficaria surpresa em vê-lo, mas segundo eles, não tinham ideia de todo o resto que havia acontecido. Mas essa não é a questão. Mesmo que não soubessem de nada, não entendo porque acharam que era uma boa ideia convidá-lo, mesmo que fossemos apenas ex, sem todo esse drama adicional. Ainda seria uma piada de péssimo gosto e completamente inapropriada. Eles o convidaram, e ele claramente ficou muito animado em saber onde eu moro. Então agora provavelmente terei que lidar com mais um problema, e tudo graças a eles. Enfim, o fato de eles não saberem de tudo isso não é uma desculpa válida para o que fizeram. Meu marido sabia de tudo isso sobre mim, e a opinião dele é que seus pais também sabiam e que provavelmente não foi apenas uma piada. É uma teoria que provavelmente está certa. Atualização 1. Fico feliz em contar com o apoio de estranhos da internet, porque é bom saber que o resto do mundo pensa que meus sogros são loucos, não apenas eu e meu marido. Além disso, como já disse, tenho o apoio do meu marido nisso. Ele já me disse que independentemente de sentir ou não falta da família, o que eles fizeram foi inaceitável. Ele me disse que embora sentisse falta deles, quase todo esse sentimento desapareceu com o que eles tentaram fazer. Ele sabia que eu tinha tentado perdoá-los, deixar o passado para trás e nos reconciliarmos por ele, porque sabia que ele sentia falta de sua família. Mas foram os pais dele que estragaram tudo, então não tenho por que me sentir mal por isso, que eu não deveria mais me sentir culpada em relação a eles, que eles demonstraram que é melhor mantê-las longe. Ele também me disse que, no fim das contas, nosso casamento é mais importante para ele do que seu relacionamento com os pais, especialmente agora que estamos esperando nosso primeiro bebê juntos, que estamos formando uma nova família sem brincalhões de mau gosto e que ele não sente que está perdendo nada e que minha felicidade significa mais para ele do que qualquer outra coisa. Então, não devo me culpar por algo que nem foi minha culpa. Isso realmente me ajudou com a culpa que eu vinha sentindo, porque sinceramente, não sei se são os hormônios ou o quê, mas tenho estado muito emotiva ultimamente por tudo o que aconteceu, e conversar com ele realmente tirou um peso das minhas costas. Então decidimos nem responder ao e-mail deles, nem mesmo para dizer que não vamos perdoá-los. Atualização 2. Como eu temia, o fato de eles agora terem nosso endereço e informações de contato se tornou um problema, porque embora já tenha passado uma semana desde que comecei a ignorá-los, meus sogros se recusam a entender o recado. Eles decidiram que é seu dever nos forçar de alguma maneira a perdoá-los. Não sei como isso deveria funcionar, mas enfim, acho que essa é a intenção deles, porque hoje eles apareceram novamente em nossa casa, batendo na porta, exigindo que os deixássemos entrar, dizendo que não mereciam ser tratados daquela forma por uma piadinha estúpida. Pelo menos não trouxeram a piadinha estúpida deles, que não era uma piada e não era estúpida, era bastante perturbadora. Infelizmente, a única pessoa em casa naquele momento era eu. Meu marido estava fora com alguns colegas em uma reunião urgente com um cliente, então eu estava sozinha, e a forma como eles estavam se comportando agressivamente lá fora me assustou bastante, mas decidi lidar com a situação com a cabeça fria e, em vez de me alterar, fui até a porta e disse que eles tinham que me deixar em paz porque eu era a única em casa. Disse que meu marido não estava e que quando ele voltasse eu informaria que eles tinham vindo e o que queriam, mas que por agora eles precisavam ir embora porque estavam me estressando, e isso não era bom para o bebê. Fui muito educada com eles porque realmente não queria piorar a situação, mas eles não reagiram bem e começaram a me dizer que eu era a raiz de todos os problemas, que se eu apenas soubesse aceitar uma piada e não fosse tão hipersensível, então eles não estariam nesta situação. Agora que sabiam que meu marido não estava, sentiram que tinham a liberdade de falar assim comigo, mas eu não deveria esperar outra coisa. Eles sempre me trataram dessa forma, então não foi uma grande surpresa, na verdade. Os anos não mudam as pessoas, ou pelo menos não funcionou assim com meus sogros. Como eles estavam mostrando sua verdadeira face, decidi gravá-los para poder mostrar ao meu marido o que aconteceu quando ele voltasse. Não achei que fosse necessário, porque sei que ele acredita em mim, mas mesmo assim pensei que seria bom ter provas, caso eles tentassem dizer que as coisas não aconteceram como eu disse. Então, eu os gravei, e em todo o vídeo é possível ouvi-las batendo na porta, gritando para eu sair, junto com todos os insultos e as formas de me humilhar que tinham. Suponho que isso os fez sentir muito bem porque estavam livres, entre aspas, para dizer tudo o que tinham guardado. Afinal, eles pensavam que ninguém os ouviria. Bem, eles estavam enganados. Eu tenho tudo gravado e eles não sabem.
E depois de um tempo, quando eu já tinha uns 10 minutos de gravação, disse a eles que ia chamar a polícia para que fossem embora. Não era uma piada estúpida como eles gostam de dizer. Eu ia fazer isso de verdade, mas por sorte, não foi necessário porque eles foram embora sem muita discussão. Suponho que já tinham dito o que tinham para dizer e se sentiram mais leves, mas antes de irem, minha sogra decidiu me dizer que eles voltariam e que qualquer plano que eu tivesse de isolar meu marido e afastá-lo de sua família não funcionaria, porque eles continuariam tentando e eu nunca conseguiria separá-los. Isso nunca foi minha intenção, mas enfim. Há cerca de 1 hora, meu marido finalmente voltou para casa, e eu mostrei o vídeo e contei tudo a ele. Pela reação dele, posso dizer que minha sogra está errada ao dizer que eu não terei sucesso em separá-los. Serão eles mesmos que farão isso. Ele tinha toda a intenção de ir diretamente à casa dos pais e lhes dizer umas boas verdades. Estava até pensando em falar com o advogado e conseguir uma ordem de restrição contra eles de alguma forma, porque estou grávida e ele não quer que fiquem me incomodando constantemente dessa maneira. Era apenas uma ideia. Não sei se temos base legal para uma e tudo isso pode acontecer a seu devido tempo, mas antes disso, pensei que seria mais importante tentar falar com eles de maneira civilizada e dizer-lhes para se manterem afastados pelo menos uma vez, de forma direta, mas educada. Sendo realista, não acho que ele conseguirá muito se simplesmente for gritar com eles ou tentar obter uma ordem judicial, já que não é como se tivessem me ameaçado e se nos concederem uma, é provável que isso apenas os irrite mais e eles piorem. Além disso, eu realmente acredito que eles são mais receptivos a ele do que a mim. Então, eu convenci a tentar conversar primeiro e que se isso não funcionasse, então sim, tomaríamos medidas mais sérias. Foi difícil convencê-lo, mas ele finalmente concordou. Então é isso que ele vai fazer. Depois disso, se eles continuarem a não respeitar nossos limites ou se voltarem a me incomodar, então, sem dúvida, tomarei as medidas legais cabíveis, porque eles não podem me tratar assim e sair impunes. Por enquanto, a única razão pela qual estou me contendo é por motivos práticos. Eu até disse a ele que poderia mencionar a ordem de restrição para fazê-los pensar que estamos falando sério. Se tentarmos conseguir uma e o juiz a negar, eles saberão que não podemos pedir uma e não teremos a vantagem. Devemos jogar com inteligência. Atualização 3, eu deveria contar a vocês sobre a conversa do meu marido com os pais dele, mas essa não é a única situação importante que tivemos que enfrentar nestes 2 dias. Meu ex também reapareceu. Tenho certeza de que todos que leram minhas postagens anteriores sabem que eu estava tendo alguns problemas com ele, e eu realmente pensei que isso se tornaria um problema maior, mas não sei o que mudou. Algo definitivamente mudou, já que ele decidiu deixar tudo para trás porque quer que eu seja feliz. Foi literalmente o que ele me escreveu, e mais uma vez foi de uma nova conta de rede social, criada provavelmente apenas para isso. Antes de abrir a mensagem, sinceramente, fiquei com medo porque sabia que era ele e pensei que ele voltaria a dizer que sentia minha falta ou algo assim, mas desta vez foi uma mensagem longa, na qual ele dizia que havia entendido seu erro e que no dia em que me viu, percebeu que tinha feito algo errado, e ele não está enganado quanto a isso. Enfim, ele disse que quando viu a expressão no meu rosto assim que o reconheci, compreendeu que não deveria estar ali, porque com certeza eu era feliz com meu marido e não havia lugar para ele na minha vida. Ele estava certo sobre isso, embora tenha sido estranho vê-lo finalmente reconhecer. Ele disse que estava muito arrependido por tudo o que tinha feito, por como havia se comportado e que não importava o que ele acreditasse, a realidade era diferente. Agora estou com outra pessoa e ele tem que respeitar isso, que não pode continuar me assediando na esperança de que eu perceba que ele me ama e volte para ele, porque ele já teve sua chance e a estragou, e que agora é o momento de me deixar ir. Então é isso que ele está fazendo, me deixando ir. Ele me disse que essa seria a última mensagem que eu receberia dele e que talvez no futuro, se eu quisesse voltar para ele em algum momento, ele sempre estaria aberto a isso porque realmente me ama e nunca poderá me esquecer, mas que também quer que eu seja feliz, então está me deixando ir. Tenho que dizer que isso me fez sentir coisas muito estranhas. Foi algo agridoce e por um momento estive a ponto de responder, mas no final decidi não fazê-lo porque senti que isso lhe daria a impressão errada, então simplesmente deixei como lido e pronto. Suponho que seja um problema a menos e fico feliz que ele tenha chegado a essa conclusão. Embora essa fosse a parte sobre ele e seus sentimentos por mim, ainda havia a parte em que ele falava dos meus sogros. Ele também confessou que os sogros sabiam de grande parte da história que contei anteriormente sobre ele tentando voltar para mim, e queriam usar isso para tentar me separar do meu marido. Sei que não é algo que precisasse de confirmação, porque todos nós sabíamos que era uma possibilidade muito grande, só que agora ele confirmou. Agora sobre meus sogros e a conversa do meu marido, as coisas com eles não foram tão fáceis. Devo dizer que meu marido foi falar com eles sem saber antes sobre essa mensagem. Ele a leu, mas foi depois de sua conversa com eles. Meu marido foi à casa deles para conversar e tentar, pelo menos, consertar um pouco a situação. Eu não fui por razões óbvias, mas pensei que talvez eles fossem mais receptivos se falassem apenas com ele. Eu estava errada porque meu marido voltou para casa em menos de meia hora completamente furioso, e me disse que não havia outra forma de lidar com isso a não ser pedir uma ordem de restrição, porque eles estavam claramente perdendo a cabeça e ele não confiava mais neles. Ele me explicou que quando chegou, a princípio eles se mostraram bastante amáveis, admitiram que não deveriam ter se comportado de forma tão agressiva, e ele pensou que estavam indo pelo caminho certo. Mas então, quando ele começou a dizer que por enquanto, eu só queria um pouco de espaço, porque ainda estava processando tudo e considerando minha gravidez, não era o momento adequado para tentar uma reconciliação. Eles não gostaram nada.
Ele tentou pedir espaço de forma educada, mas começaram a dizer que eu o estava manipulando, que ele tinha que fazer algo a respeito, porque vendo como eu me comportava, eles estavam convencidos de que eu faria o mesmo com o neto deles. Disseram-lhe que ele deveria ter mais controle e aparentemente, acreditam que eu estou dominando porque sou mais velha e porque ganho mais dinheiro. Então, segundo eles, a dinâmica de poder está completamente desequilibrada. Basicamente, estavam fazendo o mesmo que me acusam de fazer. Estavam tentando manipulá-lo contra mim, mas não funcionou porque ele pôde ver claramente através deles. Meu marido tentou fazê-los parar, mas eles não deixaram e continuaram dizendo que ele tinha que ser quem dava as cartas e que não podia deixar que eu fizesse o que quisesse, porque, se o fizesse, eu acabaria colocando nosso filho contra ele também, e isso não podia ser permitido. Ele tentou me defender, mas então eles ficaram ainda mais bravos e começaram a falar ainda pior de mim. Tudo terminou em uma grande briga e, eventualmente, seus pais começaram a dizer que iriam lutar pela guarda do bebê, porque claramente não somos aptos para ser pais, já que nem sequer sabemos como funciona um casamento e que iríamos arruinar a vida da criança. Chegaram ao ponto de dizer que não iam deixar as coisas assim e que fariam tudo ao seu alcance para garantir que seu neto, o primeiro neto de sua família, fosse criado sob seus termos e não acabasse sendo como eu. Isso soou como uma ameaça. E por sorte, meu marido fez o mesmo que eu havia feito. Ele gravou toda a conversa. Em nosso estado, isso é admissível como prova no tribunal, então acho que vamos seguir em frente com o pedido de uma ordem de restrição. Isso também nos leva ao fato de que estamos considerando nos mudar para uma casa maior no final deste mês e acho que quanto antes pudermos concretizar isso, melhor será. Tudo isso nos deu ainda mais razões para fazê-lo, porque já estávamos pensando nisso e agora sinto que é quase uma necessidade. Então, desejem-nos sorte. Atualização 4. Passaram-se 3 dias desde minha última atualização e só quero dizer a vocês que definitivamente vamos seguir em frente com a ordem de restrição e definitivamente vamos nos mudar desta casa o mais rápido possível. Ontem à noite meu marido e eu estávamos assistindo a um filme na sala quando, mais uma vez, seus pais decidiram aparecer e honestamente, já estou farta de tudo isso. Enfim, quando eles chegaram, decidimos deixá-los gritar e fazer o escândalo que quisessem, mas não íamos abrir a porta. No entanto, depois de tocar por alguns segundos, o pai dele começou a me insultar e não me refiro a insultos casuais, ele estava me acusando de um monte de coisas, usando palavras que eu nem quero repetir. Parecia completamente fora de si e nesse momento decidi pegar o telefone e chamar a polícia, porque não ia tolerar esse tipo de porcaria. Meu marido nem tentou me impedir, em vez disso, abriu a porta e disse ao pai que fosse embora dali. A discussão durou um tempo e durante todo o tempo, o pai dele tentava empurrar meu marido, provavelmente tentando chegar até mim, o que por si só já foi perigoso, porque eu não tinha ideia do que ele ia fazer. Ele tinha um olhar enlouquecido, e minha sogra nem tentou detê-lo. Apenas estava lá parada atrás dele, olhando para mim com ódio, como se eu fosse a culpada de tudo. Por sorte, a polícia chegou a tempo e os levou. Prestamos queixa, mas esperamos que haja algum tipo de consequência. E mesmo que não haja, pelo menos temos as gravações de segurança. Então isso nos ajudará a conseguir a ordem de restrição. Já antes dessa situação, falamos com o advogado e as chances de obter uma não eram muito boas, mas ele acredita que a última visita pode ter mais chances de ser aprovada. Também vamos nos mudar, embora fosse algo que pensávamos em fazer de qualquer maneira por uma questão de espaço. Simplesmente o faremos antes do previsto. Em vez de esperar o bebê nascer, vamos fazer isso antes. Atualização 5. Passaram-se 2 meses e estive bastante ocupada com a mudança e todo o resto, mas em resumo, nós nos mudamos. A má notícia é que a ordem de restrição não foi concedida porque, segundo o juiz, não havia provas suficientes para obter uma. Para ter mérito, eles deveriam ter entrado em nossa casa, talvez me batido um pouco e quem sabe comido minha comida para que o juiz considerasse mérito suficiente. Eu poderia falar apenas sobre a justiça com tudo o que tenho a dizer, mas prefiro virar a página, porque nos mudamos de nossa antiga casa para uma nova e maior. Fica em um bairro muito melhor e já começamos a pintar o quarto do bebê. Então, estamos realmente felizes com o rumo que as coisas tomaram. Acima de tudo, sinto-me feliz por ter um marido tão maravilhoso e compreensivo, que esteve disposto a enfrentar até mesmo sua própria família por mim. Tenho muitíssima sorte de tê-lo ao meu lado e sei que este bebê terá ainda mais sorte do que eu, porque vamos amá-lo com todo o nosso coração. Atualização 6. Dei à luz há uma semana, meu menino está bem e eu também estou. Meu marido está feliz, mas também exausto e você deve se perguntar por que ele deveria estar tão afetado se não foi ele quem deu à luz ou nasceu. Pelo menos não na semana passada. Bem, ele teve seu próprio parto ao enfrentar seus pais quando eles tentaram ver o neto. Aparentemente, o fato de o juiz anterior ter dito que não poderíamos ter uma ordem de restrição como prêmio por todas as estupidezes que cometeram foi interpretado por eles como um convite para fazer ainda mais, mas ao contrário da vez anterior, agredir uma enfermeira em um hospital pode, sim, ser considerado um crime federal. Não posso dizer que já ganhamos. Ainda falta ver que tipo de juiz vamos pegar. Poderia ser alguém como o anterior ou alguém que realmente faça bem seu trabalho. Dependendo disso, poderíamos estar falando de sanções concretas e finalmente de uma ordem de restrição, ou novamente de outro prêmio imerecido por serem pessoas horríveis. Porque não receber consequências neste caso para eles é como um prêmio.
O incidente ocorreu umas 3 horas depois de eu dar à luz, em um parto que durou quase 7 horas. Ou seja, eu não estava em condições de enfrentar ninguém e era a última coisa que esperávamos. Não lhes havíamos dito em que hospital estaríamos, e pouquíssimas pessoas sabiam. Provavelmente ligaram para todos os hospitais ou simplesmente foram aparecendo em cada um até nos encontrarem. Encontraram primeiro meu marido, e foi aí que correram pelo corredor até o quarto onde eu estava tentando ver o neto. Mas meu marido os interceptou antes que pudessem avançar mais e lhes disse que fossem embora. Todos começaram a discutir no meio do hospital até que uma enfermeira lhes pediu que baixassem a voz. Meu marido explicou a situação e ela pegou o telefone para chamar a segurança, mas minha sogra o arrancou de sua mão e o jogou no chão. Por sorte, outra enfermeira conseguiu fazer a ligação e, em seguida, foram apresentadas queixas pela destruição do aparelho. Depois que recebi alta e voltamos para casa com nosso filho, meu marido me contou tudo em detalhes. Como mencionei, agredir uma enfermeira além de destruir seu telefone pode ter consequências legais sérias em nível federal. Espero que desta vez seja suficiente para obter uma ordem de restrição. Por enquanto, eles continuam sem saber onde moramos e esperamos que continue assim até obtermos a tão esperada ordem. Atualização 7. Após 8 longos meses, já há um veredicto para meus sogros, mas pelo menos posso dizer que a ordem de restrição não demorou tanto para ser aprovada. Um mês após o incidente, tivemos uma audiência e desta vez foi aprovada imediatamente, não foi preciso muito. Bastou que meus sogros corressem como maníacos por um corredor de hospital, gritassem na área de neonatologia, agredissem uma enfermeira, destruíssem seu telefone e, ao que parece, dissessem a palavra com N ao segurança, nada demais, o normal. Pelo menos este juiz fez seu trabalho, ou as provas eram tão contundentes que não lhe restou outra opção a não ser fazê-lo. Mas a sentença para meus sogros também é uma parte importante de tudo isso. Além de pagar pelo telefone destruído, tiveram que indenizar a enfermeira em $5,000 por danos e pagar $10.000 ao hospital. Também deram $3.000 ao segurança pelos comentários racistas. Impuseram-lhes uma multa de $1.000. Devem frequentar um curso de controle de raiva e cumprir serviço comunitário. Além disso, não poderão sair do estado durante 2 anos, pois estão em liberdade condicional. Tem que se encontrar com um agente uma vez por mês e se submeter a exames de urina. Se consumirem algo ilegal, violarão essa liberdade condicional. Agora sim, isso soa como um prêmio justo pelo que fizeram, um castigo.